Feliz com o Redentor. Nós abraçamos a Laura Máximo, lá do Alvorada 2, a família Oliveira, Máximo. Oh, meu Deus do céu, um momento difícil, a família está vivendo. Daqui a pouquinho vão sepultar o irmão Ivanir de Oliveira. Muita força para vocês, viu? Nossa solidariedade com a família de vocês. Minha gente, vamos tomar nossa Bíblia no livro do Êxodo. Esse momento gostoso da leitura da palavra de Deus. Eu sempre gosto de fazer a recapitulação do último episódio que nós lemos, se é que falamos assim. Parece uma novela, né? Falar assim, o último episódio. Não é o último episódio. A última história, onde que nós paramos? Nós estamos no deserto com Moisés e o povo hebreu saindo da escravidão para a terra prometida nessa caminhada que demora 40 anos. Não é 40 anos de procissão sem parar. É 40 anos que o povo caminha e não consegue se estabelecer numa terra. Durante essa caminhada, eles precisam de regras, de organização, de muita fé em Deus e de cuidado uns com os outros. Precisamos lembrar que, ao longo da caminhada, praticamente os que saíram do Egito não vão chegar à terra prometida. Alguns apenas, porque muitos vão morrer durante a caminhada. Afinal de contas, são 40 anos. E, gente, se fosse 40 anos em linha reta, a gente ia longe. Mas são 40 anos de insegurança. 40 anos que o povo fica num canto, fica no outro, e não se estabelece numa terra própria deles. Durante esse tempo, o Senhor esteve com o povo, socorrendo na dificuldade, providenciando o maná, providenciando a água para que o povo pudesse se alimentar. Enquanto isso, Moisés, com os líderes que ele havia escolhido, cuidavam da organização do povo. Agora, todo o povo precisa de leis. Então, lá no Monte Sinai, o Senhor vai dar a Moisés as tábuas da lei. No capítulo 20 do livro do Êxodo, foi o capítulo que nós estudamos ontem, o Senhor começa a revelar para Moisés as leis. Nós vimos logo nos primeiros 6 versículos o Senhor se mostrando único, porque só existe um Senhor, único Deus, chamando a atenção contra a idolatria, proibindo que o povo sirva a outros deuses e dizendo que o povo deve escolher ou servir a Javé, já que no seu amor eles estão livres, ou servir a outros deuses que geram escravidão e morte. O Senhor proíbe a fabricação de ídolos para que o povo não seja tentado a servir a esses deuses. Nós vimos ontem já sobre isto. Estou apenas recapitulando. No capítulo 7, aliás, no versículo 7, deste mesmo capítulo 20, no capítulo 7 deste mesmo versículo 20, nós encontramos o mandamento do temor, do guardar, o santificar, zelar pelo nome de Deus. O nome de Deus é santo, nós vimos. Depois, guardar o dia do Senhor, que nós já explicamos o sábado e o domingo, explicamos no programa de ontem. Depois nós vimos sobre
o respeito aos pais, honrar pai e mãe, para que os dias se prolonguem sobre a terra. Tudo isto está no capítulo 20 do livro do Êxodo. Depois nós vimos o mandamento de não matar. E eu já chamava a atenção no programa de ontem que todo o Antigo Testamento ele deve ser lido, compreendido, mas à luz do Novo Testamento. E eu dou uma dica muito interessante. Para compreender muita coisa da lei do Antigo Testamento, da lei de Deus, dos mandamentos, é preciso ler o Sermão da Montanha. Ler o capítulo 5, 6, 7 do Evangelho de Mateus. O grande sermão catequético de Jesus. Ele vai relembrar os mandamentos da lei de Deus e vai nos dar uma luz, nos aperfeiçoar na compreensão, vai aperfeiçoar os mandamentos. Quer um exemplo? Não matarás. Eu, porém, vos digo, quem se encolerizar contra o seu irmão, já o está matando no seu coração. Para Jesus, o mandamento não matar implicava em não humilhar, não diminuir o outro, não difamar, tudo isso. Nós vimos já no programa de ontem. Não cometer adultério. Jesus também faz uma nova interpretação. Não roubar. Não roubar. Nós vimos ontem. Não levantar falso testemunho, que significa não fofocar. O Papa Francisco, aliás, tem feito catequese simples, homilia simples, como Jesus o fazia no seu tempo, com palavras simples, catequéticas, chamando a atenção para que evitemos esse mal que destrói as pessoas, arruína o relacionamento familiar e comunitário, que é o mal da fofoca. Dizer inverdades contra o próximo. Não cobiçar as coisas alheias, nem a mulher do próximo. Tudo isso nós vimos no capítulo 20 do Evangelho de São, aliás, do livro do Êxodo. Versículo 22, Javé disse a Moisés: diga aos filhos de Israel, vocês viram que eu lhes falei lá do céu. Não me coloquem no meio de deuses de prata, nem façam para vocês deuses de ouro. Faça para mim um altar de terra, para oferecer sobre ele seus holocaustos, sacrifícios de comunhão, ovelhas e bois. Nos lugares onde eu quiser lembrar o meu nome, virei a você e o abençoarei. Se você construir um altar de pedra para mim, não o faça com pedras lavradas, porque você estaria profanando a pedra com o cinzel. Não suba por escadas até o meu altar, para que a sua nudez não apareça. Agora, minha gente, nós vamos iniciar o capítulo 21 do livro do Êxodo. Capítulo 21 do livro do Êxodo. Dado que no capítulo 20 nós escutamos as normas, as leis, o enfatizo. A comunidade estava se organizando. Toda comunidade organizada precisa de leis. Quais são as leis que vão nortear, que vão guiar o comportamento, as atitudes do povo de Deus? Os chamados 10 mandamentos. 10 mandamentos da lei de Deus, que aparecem neste capítulo 20 do livro do Êxodo. Ao longo da leitura do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, estes mandamentos vão ser destrinchados, clareados, decorados pelo povo. São estes mandamentos, ademais, que vão iluminar e servir
para a organização do povo de Deus. Você sabe dos mandamentos. O primeiro deles, podemos até recapitular a nossa catequese. Aqui, no livro do Êxodo, este primeiro mandamento, ele aparece com a proibição de fabricar ídolos, de adorar outros deuses que não seja o Senhor, No livro do Deuteronômio, esse mesmo mandamento, ele vai vir de forma muito mais explícita, dizendo assim: o Senhor é teu Deus, único Senhor. Isso é uma coisa importante. Então ama-o de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e toda a tua mente. É o primeiro mandamento da lei de Deus. Nós traduzimos na catequese dizendo amar a Deus sobre todas as coisas, não é assim? Nós traduzimos na catequese. Começa assim, no livro do Deuteronômio começa dizendo assim: escuta, Israel, o Senhor é teu Deus. Primeiramente, escuta. O Senhor fala com o povo através das Escrituras hoje, mas o Senhor fala com o povo através dos profetas, através da igreja. É muito interessante a carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus, se você lê a carta aos Hebreus, eu posso até tomar agora, neste momento, só para mostrar uma coisa muito interessante. Diz assim, ó: nos tempos antigos, muitas vezes e de muitos modos, Deus falou aos antepassados por meio dos profetas. No período em que estamos, Ele falou-nos através do seu Filho. Aí muda totalmente. No Antigo Testamento, Deus se comunica com o seu povo através de sinais: trovão, relâmpago, fogo, através dos profetas. Agora, no Novo Testamento, nesses tempos que são os últimos, disse a carta aos Hebreus, Deus fala conosco através do seu Filho. Primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Vale a pena uma leitura detalhada, como nós fizemos ontem e estamos recapitulando no dia de hoje. Aliás, pelo que eu estou vendo, hoje a gente vai ficar apenas relembrando, na verdade, o capítulo 20, aprofundando, talvez seja essa a palavra. Porque no capítulo 20 do livro do Êxodo está a lei de Deus. Moisés transmite essa lei para o povo lá no deserto do Sinai, também chamado de Horebe. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Eu queria que ficasse isso na cabeça, mas que a gente tivesse isso em conta, para que quando nós chegarmos ao livro do Deuteronômio, a gente não tivesse esquecido isso, tá bom? Porque vamos precisar desse conhecimento. Alguém me perguntava esses dias: padre, como que vocês fazem para lembrar de capítulos e versículos assim? Gente, é dedicação diária à palavra de Deus. Mas muito mais do que lembrar capítulos e versículos é lembrar o conteúdo. É lembrar o conteúdo, colocar isso em prática. Isto é o principal. Lá no capítulo 7, lá vem outra vez, no capítulo 7 do Evangelho de São Mateus, a partir do versículo 24, eu posso dizer isso de cor para você acompanhar. Jesus disse: nem todo aquele que me diz Senhor, 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 entra no reino dos céus, mas aquele que escuta esta palavra e a põe em prática. Ele disse assim: quem escuta esta palavra e põe em prática é semelhante a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem escuta esta palavra e não a pratica é semelhante a um homem imprudente que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa caiu e a sua ruína foi completa. Quando Jesus terminou de dizer estas palavras, as pessoas estavam admiradas com o seu ensinamento, porque diziam: ele fala
como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Você me perdoa? É que eu estou no livro do Êxodo e aí de repente eu vou lá e volto no outro texto bíblico, mas é porque é assim mesmo, minha gente. Quando se está estudando a palavra, a gente precisa explicar muito mais o texto para que fique bem claro. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento, respeito ao nome de Deus. Lembra que quando Jesus nos ensinou a rezar? Pai santificado seja o vosso nome. Lá no Antigo Testamento tem algo muito interessante. Os judeus, eles não pronunciavam o nome de Deus, porque diziam eles, o ser humano não é digno de pronunciar o nome do Senhor. Tamanho é o respeito do povo pelo nome de Deus. Não pronunciar o nome de Deus em vão. Por isso que quando eles escreviam, quando eu estava estudando teologia, é uma dificuldade de perceber, de compreender. Mas nas traduções se chama Javé. Mas nos originais, os exegetas nos dizem que o povo judeu, eles escreviam apenas as consoantes quando se referiam a Deus e não colocavam as vogais para que ninguém pudesse pronunciar. Você sabe que nenhuma palavra dá certo se não tiver vogal. Se colocar só as consoantes no nome Emerson e tirar as vogais, você não consegue pronunciar. Todo mundo sabia que era Deus quando falava de Javé, mas eles evitavam colocar as consoantes para que ninguém pronunciasse o nome de Deus. Deus era chamado Javé, mas as pessoas diziam, nós não podemos pronunciar o seu nome. O ser humano não é digno de pronunciar o nome de Deus. Isto é no Antigo Testamento. Quando nós chegarmos no Novo Testamento, vai mudar completamente. Por quê? Porque se no Antigo Testamento Deus não era nem visto e nem o seu nome podia ser pronunciado, no Novo Testamento Deus tem um rosto. Está lá na bula que o Papa Francisco escreveu no ano de 2016, quando proclamou o Ano Santo da Misericórdia extraordinário. Ele disse: Jesus Cristo é o rosto do Pai, o rosto da misericórdia. Lembra quando Filipe perguntou a Jesus: Senhor, deixa-nos ver, Senhor, queremos ver o Pai. O que Jesus disse? Filipe, quem me viu, viu o Pai. Eu e o Pai somos um. Ou seja, em Jesus, Deus se deixa ver. Aquilo que não era possível, agora pode se ver. Como vemos Jesus? Ele nos dá as dicas. Se nós formos capazes de ver o próximo, o necessitado, nós vemos Jesus. Se nós socorrermos o outro, nós socorremos Jesus. Se nós amamos o outro, nós amamos Jesus. Está no capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Minha gente querida, eu acabei não avançando para o capítulo 21. Mas também aqui a gente não tem pressa. O importante é que, escutando a palavra, a gente se delicie com ela cada vez mais. Então, para ninguém esquecer, capítulo 20 do livro do Êxodo. Neste capítulo nós encontramos os 10 mandamentos. Você pode ler. Todos os mandamentos estão no capítulo 20 do livro do Êxodo. Mas eu chamo a atenção para que coloque na cabeça e continue acompanhando. Porque ao longo de toda a leitura do Pentateuco, padre, o que é Pentateuco? Ah, muito bem, uma pergunta boa. Pentateuco é o que os judeus chamam de Torá. Já ouviu falar, não já? Os judeus leem a Torá. A Torá é o conjunto dos 5 primeiros livros da Bíblia. Padre, quais são? Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Estes 4 primeiros livros da Bíblia. Maravilha. Eu vou atender aqui algumas mensagens
pessoas que mandaram para nós, eu penso que nós nos damos por satisfeitos no dia de hoje por termos visto esse capítulo 20, que ontem nós fomos até a metade, hoje a gente concluiu e recapitulamos o seu conteúdo. A dona Lucinéia, o Raimundo Nonato, a Paulinha, a Leila Monteiro, a Regina Santos, a Maíse Ferreira, a Eliana Lopes, Gilvan Gomes, a Alessandra Martins, a Rose Matos, Richelma Carvalho, Raimunda Correia, a dona Selma no Santuário, a Alessandra Martins, a Simone Gonçalves, a Nailce Almeida, a Nazaré dos Anjos, o Carlos Gomes, a Jane Costa, a Custódia Barbosa, a Márcia Fernandes, a Ana Trindade, a Nazarena dos Anjos, a Débora Neves, a Maria Barreto, a Marlene Arnold, Celson Ramos Leão, Maria Batista, Cleia Macedo, Dulce Moro, Socorro Azevedo, Elisandra Silva, Ariane Siqueira, Cristiane Monassa, Ana Santos, Eli Amaral, Valcemira Siqueira, Arlane Bezerra Almeida. Muito obrigado a todos vocês pela sua participação. Vocês que nos acompanham por meio da página ou do YouTube, vocês podem partilhar no perfil de vocês e assim podem colocar ao alcance de outros a palavra de Deus. Vamos para o intervalo.